Olá, seja bem-vindo aí ao nosso segundo episódio do No Age Podcast, o seu podcast de marketing que fala sobre marketing, o marketing de ontem, de hoje e de amanhã. Sempre com um olhar aqui de estrategistas com muita quilometragem, mas muito atentos ao que está acontecendo hoje e trocando muito com todas as gerações e com toda a tecnologia. Então, sejam bem-vindos a esse episódio. No nosso episódio de estreia, a gente falou sobre o que era marketing para cada um de nós, como foi a nossa caminhada com esse marketing, como a gente descobriu aí cases e estratégias de marketing, construímos isso. A gente teve um feedback muito bacana aí das pessoas sobre essa construção, né? Sobre mostrar essa história, trazer esse lugar aí fazendo um contraponto com hoje. E agora, nesse segundo episódio, estamos todos nós aqui para falar dessa caminhada do marketing 1.0 ao marketing 5.0 e também do consumidor, sobre o consumidor, como é que o consumidor se comportou nessa jornada aí também. Então estamos aqui, Carla Figueiredo, Fabiola Regadas, Luiz Américo Simões e eu, Luciano Alto. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo que vai ser muito bom hoje, fica aí e nos acompanhe. E para você que não assistiu o primeiro episódio, ele está disponível no Spotify para ouvir e está disponível para assistir no meu canal do YouTube. Então, vamos começar aqui. Carla Figueiredo, ou Carlota, me conta aí, como é que você vê essa jornada, essa caminhada do marketing, essa transformação? A gente que acompanhou, né, como a gente sempre fala, acompanhou todo esse processo, então a gente estudou estratégia lá atrás, aplicou, mas depois agregou tecnologia, agregou tudo que tem hoje para saber caminhar e chegar nesse marketing 5.0 também. Como é que você vê isso hoje? Então, vou começar falando que somos todos 5.0. Exatamente, excelente. Ou mais, né? Ou mais. Eu não vou falar 5 ponto quanto. Eu ainda estou cravada no 5.0, eu posso aproveitar. Aproveita. Gostei. Passa, né? E na quilometragem é quilometragem, parte da vida. Enfim, vamos lá. De marketing 1.0 produto, né? A marketing 5.0 humanidade, eu queria trazer para a mesa as grandes diferenças que eu percebo, né? Eu estava ouvindo ontem, coincidentemente, o livro Marketing 4.0, do Kotler, e ele coloca, né, e outros dois autores que, obviamente, eu não vou me lembrar o nome, e ele coloca a contraposição do modelo antes e o modelo hoje caminhando para o futuro. E ele coloca 3 palavras-chave: passado, unilateral, centralizado e vertical, hoje e futuro, multilateral, descentralizado e horizontal. Então, acho que essas são palavras-chave para a gente entender de onde a gente partiu, aquele marketing que 5.0 fizeram, que era unilateral, a gente falava, as pessoas ouviam, não tinha canal de conversa, o importante era vender produto e serviço, ponto. Passamos por uma segunda fase de vamos entender o consumidor um pouco mais, começar a desenhar produto caminhando para a comunicação e chegamos hoje numa simbiose total entre humanos e tecnologia, né? Mas que passam para mim por essas palavras, né? Hoje a conversa é multilateral, ela não é nem bilateral, né? Entre marcas, produtos, serviços, empresas e consumidor, e muito mais do que consumidores, pessoas, né? E tá aí com vocês, né? Eu quero só dar trazer essas palavras-chave aqui, porque eu adorei ouvir um livro inteiro dirigindo, mas enfim, isso é outra Então, história, aí eu vou fazer um recorte, porque isso é a cara do No Age. Vocês viram que não é só ler o livro, é ouvir o livro, porque nós é contemporâneo, nós é moderno. Nós né? é isso mesmo. Então, muito bom. Acho que isso que você trouxe, Carlota, mostra esse lugar dessa multiplicidade, né? Não ir só numa direção, mas ter outras direções, ter outros olhares, outras escutas aí também. E você, Fabiola, como é que você vê também toda essa caminhada, você que também viveu tudo isso, essa transformação?
Eu tenho assim muito claro na minha cabeça como que foi essa transformação, porque eu já estava no mercado quando o Marketing 1.2 entrou, né? Porque, na verdade, foi logo quando eu entrei no mercado, foi na era já do Marketing 1.2, que as empresas começaram a deixar de fazer o marketing para vender os produtos e serviços, para entender o que o consumidor queria que fosse produzido. Porque, às vezes, eles faziam lá, eles tinham, né, a linha de produção deles e depois eles tinham que se virar para vender aquilo para quem quer que fosse, né? E depois, no Marketing 2.0, isso já virou. Você ouvia o consumidor, você fazia pesquisas de mercado para entender o que ele queria, para ver se o que você produzia se encaixava naquilo, né? E depois veio o Marketing 1.3, que o que mais me marca dele é a questão da experiência de compra. Eu até tinha colocado isso no nosso grupo, né? Uhum. Que o consumidor passa a ter não só a vontade de comprar, mas ele começa a ter informações que ele começa a diferenciar, que as marcas começam a competir mais e ele quer uma experiência de compra melhor. Então, ele vai na marca que deu mais valor agregado, se podemos chamar assim, ao processo dele de compra, né? Depois veio o Marketing 1.0, que coincidentemente eu estou lendo o livro. O 4.0. 4.0 do Kotler, coincidentemente eu estou lendo. E ele fala já das questões digitais, né? Essa mudança que ela foi muito rápida, né? A tecnologia vem muito forte. Muito forte. E até abro um parêntese, porque ele é um escritor que é um senhor já, né? Ele tá... E antenadérrimo, né? Uau! Antenadérrimo. Contemporâneo como poucos. Como poucos. Ele é um grande exemplo no age aí, né? Total. Total. E uma coisa que eu acho muito bacana, né? Vamos fazer uma parte aí, gente, para falar de um cara muito importante, né, na história do marketing, o senhor Philip Kotler. E ele é tão atemporal e inteligente que, à medida que ele foi também, o marketing foi tendo uma complexidade maior e ele também foi envelhecendo, ele foi agregando colaboradores. Sim. Você vê que os últimos livros dele são capitaneados por ele, pelo conhecimento dele, mas com colaboradores dessa nova geração que conseguem fazer essa amarração. Então, ele consegue fazer essa entrega da essência, da estratégia, mas olhando o que está acontecendo agora. Então, é interessantíssimo mesmo. E que honra, né, escrever com Kotler. Imagina, Uau, que nossa, honra, mãe. uau. E aí, finalmente, a gente chega onde a gente está, que é o Marketing 5.0, que ainda está começando a acontecer, né? Nós estamos, pelo menos eu estou me inteirando ainda dele. E o que eu sei é que ele usa a tecnologia, né, como facilitador das vendas, do marketing em si, e tem uma preocupação com o planeta, né, com sustentabilidade, com coisas tipo inclusão, né, que hoje, por exemplo, se alguma empresa, agora é outro parêntese, se alguma empresa escreve nos valores dela inclusão, ela está totalmente por fora, porque isso já não é valor, é obrigação de cada um, né? É obrigação corporativa você ter inclusão. Mas infelizmente, né, ainda não é o real. Mas se alguém fala que tem, se uma empresa fala que tem nos valores a inclusão, ela está totalmente atrasada, né? Então... É assim que eu enxergo, como ele foi evoluindo. E depois eu vou até deixar já um dever de casa aqui para você, para mais tarde, você falar sobre os comportamentos dos consumidores. Não, vamos falar, porque o consumidor também foi evoluindo aí, a gente tem o consumidor 1.0 e chegamos no consumidor 5.0. Porque eu acredito que foi o consumidor, a mudança de comportamento das pessoas que fez o marketing evoluir, né? Sim, e tem um negócio bem legal aí da sua fala, que eu acho que é bacana a gente passar, né, para a turma também, que, por exemplo, essa questão da experiência. O quanto, quando a gente chegou nesse lugar da experiência, houve um grande avanço, uma transformação ali do marketing. Porque a experiência também, ela começa num lugar muito só de venda, né?
se a gente for olhar lá a parte de estudos mesmo, de comportamento do consumidor voltados para a experiência dele dentro de um ponto de venda, dentro de uma loja e tal, os primeiros estudos, eles estão ligados a fazer o cara comprar mais. Então, é aquele famoso estudo da televisãozinha lá, vendo como é que o cara se comportava no supermercado, que corredor que ele entrava. Se virava para a direita, se virava para a esquerda, como é que ele pegava as coisas e tal. Tudo era muito voltado para entender a cabeça daquele cliente, mas para fazer ele comprar mais ou mais rápido, né? E a partir do momento que isso vai se transformando e a experiência vem como dentro de um outro lugar para fazer aquele consumidor se sentir bem, fazer ele criar valor agregado, fazer ele ter uma aproximação com aquela marca, é um grande ponto de virada aí nessa história toda do conceito de marketing, né? Para onde a gente vai caminhar. E vai para um lugar que depois foi se solidificando, que é para além da venda, né? E aí, Luiz, agora a sua vez. Como é que você viu aí pela parte do design, do outro lado aqui, essa transformação, essa caminhada toda do marketing 1.0 para o 5.0? Eu percebo o marketing sempre respondendo a um contexto. Uhum. Então, as coisas acontecem, cada época é caracterizada por alguns eventos e invariavelmente esses eventos modificam a cultura. Uhum. E o marketing tem que dar conta disso. O 1.0 é produção em massa, porque o povo não tinha, né, no final da Revolução Industrial, os produtos eram o mesmo produto que existe. É o carro preto e é preto mesmo. Não, tirou da minha boca, é Ford preto. Não pode falar marca, não pode? Pode, aqui a gente pode. Para ajudar a turma a entender ali, a gente pode. No-Age podem tudo. Essa é a melhor parte da história. E durante o tempo, comportamentos foram mudando, culturas foram mudando e o marketing veio acompanhando essas tendências. Eu enxergo que a tecnologia do marketing 4.0 para cá, ela pauta comportamento, pauta cultura, e o marketing tem que acompanhar. Eu, do lado de fora, aí já falando do 5.0, que é um marketing novo, que está no início, eu vejo muito paradoxo, sei lá, pensando assim, quase sociologicamente, vamos dizer, como que a gente pode caracterizar uma sociedade como humana, tão tecnológica, inclusiva, com essa popularização da inteligência artificial tirando emprego. Uhum. Então, são questões que ainda não estão resolvidas, mas a tecnologia, não tem como o marketing atuar a partir de agora sem o braço tecnológico. Mas é um assunto que dá para a gente conversar bastante sobre isso. Deixa eu pegar um gancho, Luiz. Eu achei bastante interessante uma parte no livro 4.0, não sei se você já chegou lá, Fabiola, que o Kotler e os outros dois autores, eu vou decorar o nome deles, mas eles, inclusive, são nomes difíceis. São nomes difíceis. Eles dizem, os autores, que a gente vive a época do paradoxal e da polarização, e a gente não está dizendo só de modelos econômicos e políticos. Sim. O paradoxal e a polarização estão, inclusive, em estilos de vida. Sim. A gente nunca teve na humanidade, pelo menos notícia, de estilos de vida tão contrastantes convivendo ao mesmo tempo, de autoconsumismo e de minimalismo. O meio estagnado. Ele coloca o paradoxal da tecnologia que afasta as pessoas do ponto de vista social e aponta para um futuro de marketing do digital, que é o físico e digital, sim, porque as pessoas afastadas socialmente podem tender a buscar o contato humano de novo. Então, por mais que
a tecnologia esteja evoluindo e o digital evoluindo, ele traz importância para o físico, para o real. Sim. É um livro onde ele fala do paradoxal o tempo inteiro. Para mim, E a gente vive nessa época, né? A gente está vivendo. Ela é vive hoje. nessa época. Deixa Ela é hoje. eu dar um exemplo aqui interessante. Vai lá, depois eu volto para cá. Tá. Tem outra ponta aqui. Ontem, eu e meu marido saímos para tomar um brunch, e é aqui no miolinho da Savassi, que tem todos os públicos, né? Então, tem um barzinho perto do café, que é a moçada que ficou da noite anterior, que 11 horas da manhã ainda está lá, E vai com som virando. alto e vai Virado. ficar. Está virado até as 11 da manhã. E aí, lá no café, a gente sentou, é um café bem gostoso, e na saída ele virou e falou assim para mim: nossa, eu estou vendo assim como que as pessoas são várias tribos, né? Cada um tipo de gente se veste de um jeito, outro tipo de gente se veste de outro. E ele não tem nada com marketing, ele é completamente pragmático, ele é outra... Ele é da categoria, vamos falar, Ele ele é é da categoria engenheiro, bem racional, números. É financeiro, auditor e compliance. Números. Nossa, mãe do céu. Números, quanti, nada de quali. Tudo fatos. Aí ele colocando isso, eu falei assim, realmente todas as tribos, elas estão convivendo num mesmo espaço, num mesmo local e dividindo as mesmas mídias. Sim. As mesmas mídias. Você entra no Instagram, você entra no TikTok, você tem, como diz o outro, de um tudo. No mesmo lugar. No mesmo lugar. E como se diferenciar? Aí eu até pergunto para o Luiz, como marca, como se diferenciar no meio disso tudo, né? É entender, né? Entender que são culturas que não se pautam mais por idade cronológica, vamos dizer assim. Cada vez mais a gente acredita que as marcas se ligam a valores, comportamentos, propósito. Uhum. Então, e isso não tem muito a ver com tribo. Eu não acredito que seja tão nichado assim. Acho que, vou usar um exemplo aqui que eu não sei se vale, mas veganismo não tem a ver com tribo. É verdade. É um outro... É estilo de vida, É um outro estilo, né? que hábito de depende, consumo, não né? tem a ver com É outra idade. dimensão. E acho que é importante, vou trazer de novo o assunto para cá. Porque senão nós vamos longe. Porque é o seguinte, eu acho que da caminhada aí que a gente falou, né, do marketing 1.0, 2, 3, 4, 5, quando a gente chega no 5, a gente está nessa construção, né? O 5, ele não tá, ele está posto e colocado, mas ele não está terminado. Ele está em construção. E essa construção é uma construção que às vezes é complexa, por isso que a gente está falando. Porque é esse lugar de conviver com paradoxo, esse lugar de conviver com um monte de tribo, um monte de gente de todo jeito, e tem público para tudo, né? Nessa hora aí, é a hora que o digital vem e fala assim, é daí que nasceu uma coisa que às vezes a gente tem uma certa birra, às vezes, e vai descobrindo, vai aprofundando, que é a coisa, a persona. A persona nasce desse lugar. Sim. É a persona que se veste daquele jeito, é a persona que se veste daquele outro, e daquele outro, e daquele outro. Então, a gente está nesse mundo, nesse universo, né? Sim. E é um mundo, um universo, que a gente pode até fazer uma parte aqui, depois pode ser tema de um dos nossos episódios, que é a gente dividir com as pessoas aquela questão do mundo VUCA e o mundo BUNNY, né? Sim. E a gente está nesse lugar, que é esse mundo não linear, esse mundo às vezes incompreensível, que é o que seu marido olhou lá e falou, ok, tem esse tanto de gente, mas será que eu entendo? É ambíguo, é complexo e a gente tem que lidar com isso. Uma coisa muito importante aí na questão do marketing 5.0, que é o contraponto que eu queria fazer aqui, é que ele tem essa evolução do tecnológico para o humano. E que eu acho que é o nosso papel muito mostrar isso hoje para o mundo também, que é esse lugar do marketing que busca o olhar não só da questão do consumidor, do comportamento,
mas busca o que é bom para o planeta, o que é bom para aquela comunidade onde aquele negócio está inserido, o impacto social, o impacto ambiental. Você deu o exemplo, a Fabiola deu o exemplo da questão dos valores. Hoje em dia, a gente já passa por um consumidor que já cobra a prática do valor com os colaboradores, né? Não adianta você me falar de inclusão e eu entrar na sua loja só ter um tipo de pessoa, né? Eu vou falar, uai, você fala aquilo lá, mas na prática não é. E acho que o desafio que a gente tem hoje, né, na nossa construção diária, das nossas mentorias, das nossas consultorias, também é o desafio que os negócios e os empreendedores, os empresários, eles estão em vários estágios do marketing. Tem gente que a gente senta para conversar, ele está no marketing 2.0. Sim, e tá ok. E aí tem gente que está ali no marketing 3.0. Outros já alcançaram 5.0. Aí a conversa já é de outra forma. Então, acho que o grande desafio que a gente também tem hoje é trazer esses negócios, trazer as pessoas, os empreendedores, para esse outro lugar, para muitas vezes até falar, não, ainda não consigo chegar lá, mas eu sei que isso existe. Sim. É uma jornada, né, Lu? Acho que igual deve ter sido a jornada de todos nós que fizemos uma transição de profissionais marketing 2.0 para profissionais marketing 5.0. Não foi da noite para o dia, né? Seguramente... Uma construção com cada projeto, cada uma construção. Vivência. Eu acho que o que pauta hoje, Lu, essas questões de comportamento do consumidor e da mentalidade, da filosofia do marketing, é porque eu acho que pela primeira vez na história, pelo menos aqui eu acompanho, a gente está com visão holística, visão de todo. Acho que todos nós trabalhamos em empresas onde o marketing era compartimentado, existiam os feudos, diferentes canais de vendas com diferentes gestores, e a coisa não era... o marketing, por exemplo, não era enxergado como um todo, né? E hoje a gente, num mundo onde somos todos consumidores omnichannel, eu vou resgatar aqui um termo que eu cunhei há milhões de anos atrás, dava até para ter escrito o livro. Eu, lá atrás, falei numa palestra que quando começou aquela polarização, o digital vai acabar com o offline, a comunicação digital vai acabar com a comunicação offline. Eu falei o seguinte... O papel vai acabar. O papel vai acabar, né? Eu falei o seguinte, gente, podemos estar online ou offline, ou os dois ao mesmo tempo. Mas somos seres onf daqui para frente. Sim. Online e offline. Sim. Online e offline. Então, as coisas não são excludentes, né? Mas eu acho que pela primeira vez a gente vive um momento onde a gente começa a ter essa visão de todo, né? Empresas são, sim, na minha visão, responsáveis pelo legado que elas deixam para o mundo, com suas pegadas de carbono, com, né, seus projetos de sustentabilidade ou não. E acho que a internet, de novo, né, o centro, para mim, né, o centro da revolução que a gente vive, né, o pilar, estamos todos conectados. Todos temos voz, né? Vai lá, Luiz. Você estava ansioso. Tem algo interessante que aconteceu do 4, talvez do 3 para cá, é que antigamente a barreira de entrada para você abrir uma empresa era muito grande, tanto tecnológica, para você aprender a fazer, quanto de dinheiro mesmo, comprar máquina. Então era muito difícil você abrir uma empresa e ter uma marca. Isso fazia o mercado ficar com muito poucos players e pouca oferta, né, de variedade. De um tempo para cá, o pequeno se tornou grande. E isso tem muito a ver com essa inclusão, porque quando você valoriza o pequeno produtor, aí você valoriza, ele não dá conta de fazer tudo sozinho, mas aí tem a cocriação que ele vai fazer com parcerias. E o pequeno, ele se tornou muita gente hoje em dia. Muita gente. Muita então, gente. Quando a Carla, rede, né? Quando a Carla fala que Kotler, estamos de fato todos. Eu queria jogar uma provocação aqui antes da gente chegar para falar também da evolução do consumidor,
que a gente falou muito dessa questão, né, da evolução aí do marketing, dessa questão da gente também olhar para fora, olhar para o impacto, olhar para isso, né? E tem um lugar, que aí é a história desse nosso mundo de contrassensos, que eu tenho reparado muito, que é essa coisa do digital, né? Quando a gente fala aí só do digital, né, do marketing digital e tal. E aí vale um bom lembrete para a turma, né? Eu vou falar até olhando para lá. Marketing não é só digital. Digital é só um pedaço da história. Marketing é muito mais, hein, gente? É por isso que vocês estão aqui ouvindo esse podcast também. É verdade. Posso ler? Leia aí, eu puxo aqui. Usando o ChatGPT, Uhum. a gente fez uma brincadeira de buscar o que o ChatGPT trazia para gente dos conceitos de marketing 1.0, 2, barará. Além disso, o marketing 5.0 também busca uma abordagem holística, integrando o mundo físico e digital em uma estratégia unificada. Eu acho que É isso, físico e digital físico unificado. digital. Mas a somos provocação seres que eu queria um. colocar para vocês é o seguinte. Vai lá, O marketing digital trouxe uma coisa que eu acho que a gente tem que questionar hoje também, juntando tudo que a gente está falando, o pequeno que vira grande e tal, que é essa coisa do lugar só do faturamento, só da venda, né? Os grandes fenômenos aí do digital, as pessoas que aconteceram no digital, fizeram cursos e venderam esses cursos, ganharam milhões. E aí tem vários cases. O Bruno Perini vendeu o curso dele lá, fechou uma turma em 15 minutos, faturou não sei quantos milhões. Outro dia eu estava vendo uma postagem da Hotmart, que eles fizeram uma grande festa aqui em Belo Horizonte, para os 25 maiores faturamentos da Hotmart na história. Então, e as pessoas falam em milhões mesmo, são números gigantes. E uma coisa que eu tenho percebido muito é quando você pega, somando essas coisas, pequeno, digital, quero crescer e tal, as pessoas só querem, hoje em dia, né, uma faixa das pessoas quer só essa coisa do faturar muito, do ficar milionário, do ganhar muito dinheiro. Síndrome de Mark Zuckerberg. Exato. Eu já dei esse nome desde exatamente. que ele... Síndrome de Mark aí, Zuckerberg. não tem esse lugar. Quando a gente vê, eu tenho ficado muito crítico com isso, quando eu vejo alguns anúncios de cursos, de algumas coisas, a pessoa, ao invés de falar assim, eu mudei a vida de tantas pessoas, né? Eu com o meu curso, tantas famílias passaram a ter uma renda que não tinha. Com o meu curso, tantas crianças que não iam estudar passaram a ter acesso a uma boa escola, porque a pessoa passou a ganhar dinheiro e passou a colocar o filho num bom lugar. É só assim, faturei tanto, tenho tantos alunos. É só um lugar muito de número para a pessoa ficar milionário de imediato. Sendo que o que a gente está falando aqui é que essa construção 5.0... Ela necessita de outro lugar, ela necessita de um olhar onde você esteja humano e que você esteja pensando em todos os humanos que estão àquela volta. Mas eu penso... Então, eu queria jogar essa provocação aí para vocês, para saber o que vocês acham também. Eu penso, Lu, que esse é um modelo mental que está muito atrelado ao boom dos produtos digitais. É um segmento, é uma indústria. Né? É uma indústria nova, recente, que de fato foi uma indústria que deu acesso vou chamar de empreendedores, deu acesso a empreendedores que jamais, ou talvez em tempo algum, tivessem tido a chance de empreender numa progressão geométrica, né? Numa escala inimaginável. Né? Mas eu fico... e de alcançar o que alcançaram. Mas eu tendo a achar que você está falando de uma indústria. E eu não penso que todas as indústrias que se digitalizaram ou nasceram digitais, elas caminharam para esse mesmo lugar. Elas não caminharam para esse mesmo lugar de produtos digitais. Né? De novo, me remetendo ao 4.0, só porque está muito fresco. O Kotler coloca o marketing de conteúdo numa importância
muito crucial hoje em dia, justamente porque tem umas redes sociais, justamente porque todo mundo pode contar uma história, justamente porque o acesso a contar a sua história capilarizou, né? Mas essa provocação sua, eu enxergo ela muito em cima do marketing digital, que virou o centro e o motor de vendas de uma indústria. Em outras indústrias, o marketing digital está a serviço de outras estratégias e táticas do marketing holístico. Mas assim, concordo, mas tem um viés aí também. Essa indústria o creator economic, né, e tal, a economia dos criadores, hoje é uma indústria muito robusta, né? Sim. E a gente está em Minas, aqui a gente tem até o nosso exemplo, case querido aí de casa, que é a Hotmart, que hoje é a maior empresa do mundo, global, né, a maior plataforma do mundo para esse tipo de produto, para os infoprodutos. Eu vou fazer o Fire. Então, Eu o vou fazer Fire é um evento deles que marca bastante. Mas a minha questão também, que eu acho que eu soltei a provocação para que a gente também veja a visão de cada um aí, é porque eu acho que isso está criando, isso não é mais tão localizado, sabe, Carlota? É localizado na estratégia, mas isso está criando uma mentalidade para todos, que é a mentalidade da escala. Meu ponto são dois, né? Que é essa coisa de não olhar para o todo e a gente que tem quilometragem, a gente entende, a gente falou, né? Cada um de nós falou de um jeito, você também falou super bem da questão da jornada. As pessoas estão esquecendo da jornada. Porque essa creator econômica aí tem coisas muito positivas, mas está trazendo esse lugar do só pensar na escala, no exponencial e achar que tudo vai acontecer do dia para a noite e focar no número. Então, ele traz esses dois lugares muito perigosos hoje para a visão do marketing, porque não é do dia para a noite, é na jornada, né? Não é fácil. E não é só para o meu umbigo, não é só para minha BMW, né? Pelo contrário. Pelo contrário, é para muito mais. E sabe o que eu acho? Isso causa, já que a gente está falando do 5.0, que visa a humanidade, né? A humanização do marketing, esse lugar, ele tende a causar eu vou chamar um surto psicótico, porque a pessoa quer ficar milionária e ela nem sempre vai ficar. Né? Você causa uma frustração muito grande. Poucos vão ficar, na verdade. Pouquíssimos vão ficar. Né? Então, você parte de um modelo que é irreal. Ele não é irreal, ele existe, ele é real, mas ele é 1 em 1 milhão. Ele é para poucos. Ele é Ele não é para todos. Exato. Né? O digital nos passa sempre um conceito de que é para todos. De fato, o acesso é para todos. Mas... Né? Mas o sucesso com o infoproduto em tempos digitais não é para todos. Né? É para poucos e, assim, tem esse fator do imponderável, né? Que é um exemplo que eu uso bastante, que eu achei ele muito curioso, que um dos cursos que teve mais faturamento na época da pandemia foi o curso de jardinagem. Né? Eu brinco que a louca das plantas do GNT ficou milionária. E é verdade. E é verdade. Mas foi um viés. Meu irmão virou jardineiro. Então. Virou. Foi um viés imponderável. Né? Assim, bombou daquela forma por conta de outras coisas que aconteceram externamente que trouxeram para esse lugar. Eu tô com o Luiz e quero passar a bola para ele, porque para mim também enxergo, tá, Luiz, essa conexão entre simbiose entre marketing que evolui, que transforma comportamento, que pessoas transformam comportamento, impacto na cultura, a cultura vem para o marketing entende a cultura. Isso, eu entendo assim. E eu queria... A gente não sabe em que medida o marketing se apropria e em qual medida ele influencia e sabe, mudou a tecnologia, o marketing tem que dar conta disso, tem que se adaptar. Mas, a partir daí, ele é um motor que, por
por ele estar ali trabalhando, ele trabalha comportamento e ele acaba influenciando comportamentos. Então, é um motor. Eu conversei muito com o Luciano tempos atrás sobre, por exemplo, aprendizagem contínua, que é algo desses tempos, né? Sim. Nunca tanto conhecimento teve a nosso dispor, assim, e cada vez mais a gente precisa aprender. E eu fico pensando como será isso daqui para frente. Porque o marketing, ele depende de gente. Sim, depende. O que faz o marketing, basicamente, há empresas hoje que usam 3.0, outras marketing 4.0, algumas até o 2.0, basicamente não tem nada, eu vejo que não tem nada de errado com isso. Depende muito da estratégia de cada uma. Às vezes funciona o 2.0 para ela, às vezes funciona o 3.0 para ela. Mas existem as ferramentas que praticamente são as mesmas, a não ser esse 5.0 que trouxe algo muito Internet diferente. das coisas, né? Internet devices vestíveis, wearables. Eu acho que, assim, trazendo também para o nosso dia a dia, tentando contribuir com os pequenos negócios também, uma coisa que eu vejo da minha vivência de consultoria, de mentoria, é que a grande questão, né, nisso que você está falando, Luiz, é quando o 2.0 ou 3.0 não é mais suficiente para o negócio. Sim. E aí, só que a mentalidade está... Por exemplo, o cara já tem que estar no 5.0, mas a mentalidade dele está no 3.0 e ele acha que aquilo é suficiente para o consumidor dele, para o negócio dele. E aí ele empaca. E aí ele não cresce. Sim. E aí a gente vem todos aqueles fenômenos. E né? quando eu falo de aprendizagem contínua, o que eu quero, aonde que eu quero chegar? E aí a gente está falando de humanidade, humanização e tudo. De novo, não é uma análise de dentro do marketing, mas de fora. Eu fico pensando... Agora há pouco, a gente estava conversando de... As pessoas, é difícil, você tem que estudar, mas ninguém quer estudar. E com uma tecnologia tão bruta quanto essa artificial generativa, para mim ainda é uma coisa que eu não sei para onde que vai. Eu vejo, não sei. Ninguém sabe. Não sei se é pessimismo, mas eu vejo com muita cautela. E fico fazendo exercício de futurologia, assim, Futurologia. Será que a cabeça, a consciência não vai cair? Porque quando você transfere o pensar para uma... eu vou criar... Luiz, eu fiz um teste, sabe? Talvez seja pelo momento da tecnologia. Chegou a minha hora de fazer um mestrado. Eu sempre resisti. E estou mencionando o mestrado porque eu precisava escrever o meu pré-projeto de mestrado para fazer o meu processo de seleção. Sim. Eu fui fazer uma série de testes no ChatGPT. Ele me entregou conceitos, inclusive, que eu não concordava porque eu já tinha lido. E acho que, voltando para o mundo do marketing e das marcas, né, eu acho que penso, tá? Não estou lá no Vale do Silício, né? Não estou lá dentro, né, da Open AI para entender aonde que eles estão. Mas o que eu senti foi falta pessoalidade. E quando falta pessoalidade, todos os conceitos, tudo que eu pedi para ele escrever, eu olhava e falava assim, falta a Carla, falta meu tom de voz. Sim, eu concordo. Né? Então, assim, eu não sei o quanto essa tecnologia vai alcançar a ponto de, quando a gente fala de marketing 5.0, humanização, humanos querendo contato humano, humanos demandando de marcas que é uma postura humana. O quanto a inteligência artificial vai alcançar esse lugar? Te confesso que realmente... Ok, Big Data, eu sei disso, a capacidade de processamento, mas eu ainda... Eu olho com otimismo. Sim. Eu quero acreditar que, aliás, como qualquer tecnologia, na humanidade,
de descoberta de átomo para bomba atômica, né, a qualquer outra descoberta tecnológica. Nós, humanos, é que damos o fim para ela, no sentido de pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Exato. Né? Essa é a minha... É justamente aí que está a minha cautela. Então, trazendo aqui de novo para essa caminhada nossa do marketing 1.0 para o marketing 5.0, acho que a gente também está falando muito que isso está tudo em construção. Né? Sim, a gente não sabe o que vai vir depois, como é que essa questão vai ser construída. Eu acho que se a gente pode deixar também, né, dentro desse aspecto, uma coisa muito forte para as pessoas pensarem, eu acho que é esse lugar também da caminhada, da jornada, de entender aonde o seu negócio está e aonde o seu cliente está. Porque os negócios travam muito por causa desse lugar. Vou usar isso ou não vou, não sei como é que é, peraí. Às vezes é desnecessário. E às vezes é desnecessário, porque é sempre quando as pessoas às vezes me perguntam, por exemplo, de redes, né? Que redes que eu vou usar? Eu tenho que estar em todas as redes. Eu sempre respondo nas mentorias lá, não é sobre você, é sobre o seu cliente. Sim. Aonde está o seu cliente? Não adianta você querer fazer bonito para sua turma e criar uma estratégia super potente no LinkedIn, se o seu cliente não está no LinkedIn. O que você está falando aí vai aparecer para as pessoas, mas você não vai vender. O que você está falando aí saia do tático e pense estrategicamente. Exatamente. Você pense estrategicamente e entenda esse lugar, essa jornada. Então, aonde eu tenho que estar agora, né? Mas sabe o que... Pro meu cliente me ver da forma como eu quero. Eu tô aqui ansiosa para falar, Vai porque... lá, Fabiola. Nossa, o que eu vejo é que as empresas, não as grandes empresas que têm estruturas muito parrudas de marketing, que acompanham as grandes marcas globais, não. Vamos falar desse pequeno, que primeiro ele desconhece essa evolução do marketing, ele não sabe que isso está acontecendo e que está à disposição dele. E segundo, o que tem acontecido é que os postos de trabalho de CMO têm cada vez ficado menores. Então, o que ele faz? Ele dispensa aquele colaborador dele que poderia trazer isso para dentro da empresa, porque ele acha que aquilo é caro e aí desmantela tudo. Porque quem poderia levar para ele essas tecnologias novas não está mais dentro da estrutura. Então, assim, isso eu fico meio, vamos falar, meio revoltada, assim, meio frustrada com essa... Hoje a gente tem essa característica do digital ter transformado também as estruturas de marketing das empresas, mesmo as grandes, as médias, né? A empresa que já começa a ter uma estrutura de marketing, ela passou a abrir mão do estrategista para ter o operacional, porque precisava tocar o dia a dia. E aí tem tido essa perda mesmo, né? Isso é um fator do mercado que precisa de atenção para a transformação. Mas eu vou voltar no paradoxal e dizer o seguinte, nunca também na história do marketing a gente teve a possibilidade de métricas tão assertivas. A gente não sabia no passado se a nossa conversão de venda lá na Telemix celular estava vindo do evento, da campanha de comunicação, se estava vindo do marketing cultural. Com a precisão que a gente tem hoje de métricas, eu até entendo que tenhamos caminhado para a internet achando, agora eu tenho ROI. Eu sei quanto eu investi e eu tenho quanto de retorno. Mas eu vou me remeter de novo à nossa história aqui do 1.0, 2.0. Fase 1 é produto, fase 2 é cliente, a fase 3 é dimensão humana, a fase 4 é tecnologia e a fase 5 é abordagem holística. Não dá para fazer marketing hoje, no mundo em que vivemos, só com digital,
Tá? O Kotler, alguém aqui vai discutir com o guru e falar, não, o guru falou uma coisa completamente nonsense. É físico e digital em estratégia unificada. O Seth Godin, ou Godin, não sei como é que pronuncia o nome dele. Acho que é Godin. É Godin, né? Ele também fala muito do marketing humanizado. Sim. Do marketing como servidor. Sim. Né? Como transformador de vidas. E olhando o humano. O humano. O quanto todos nós quisemos socializar fora os surtos, né? O quanto todos nós quisemos socializar depois de um grande período de isolamento social. Com certeza. Gente, somos seres sociais por premissa, por natureza. Né? Somos grupais, somos gregários. Não, isso assim, na minha visão, né? O negócio que foi todo para o digital e enobreceu esse digital a ponto de achar que não ia precisar de nada de físico, né? De offline, isso para mim é de um viés. Né? Mas eu sei que existe. Gente, quando né? você faz uma compra no Mercado Livre e dá errado, você quer telefonar e falar com alguém. A gente, né? É porque tem gente que adora conversar com robô. Eu não gosto. Somos diversos. Não, mas é porque somos diversos, né? Somos diversos. E tem uma coisa muito legal que eu vi nessa história, né, do aprendizado contínuo. Eu enfrentei uma pós-graduação de marketing digital na Conquer. Uhum. E foi um experimento, até para entender, né? Uhum. Eu nunca tinha feito uma pós online, né? E eu admiro a Conquer, queria saber como é que ela funciona e etc. E foi muito bom. E aí, numa das matérias, quando a gente estava falando sobre isso, tinha um slide muito legal falando assim, quando a gente fala do phygital, né? Uhum. O slide, ele pegava o phygital, mas tirando o phygital de 3 palavras, que era físico, digital e social. Uhum. Então, eu acho que isso é um resumo potente dessa questão. Assim, esse slide ficou na minha cabeça. Uhum. O phygital que a gente fala hoje não é só o on mais o off, não é só o físico com o digital. É esse lugar do físico, do digital e do social, da necessidade das pessoas estarem juntos. Porque, só para fechar aqui, Carlota, porque quando a gente fala dessa questão aí que a gente, né, falou hoje no episódio do marketing 1.0 até o marketing 5.0, essa construção também só é possível porque o consumidor saiu, né, que a Fabiola fez a provocação, saiu do 1.0 para o 5.0. E esse consumidor fez toda essa jornada, não tem informação, acredito só no vendedor, agora eu posso pesquisar, chegou a internet, agora eu tenho informação, agora eu sei que eu tenho poder, né? Então, eu é que sou poderoso, não é quem está me vendendo, porque eu que posso escolher, eu que vou pagar. Agora eu me preocupo com o mundo também, o que você está fazendo pelo mundo. Eu não vou comprar eu não vou comprar de você só porque você quer me vender, não. Mas o que você está fazendo pelo mundo e no geral aí, né, para todo mundo que está em volta? Só para pegar um gancho, você vai adorar o que você vai ler no 4.0. Porque um dos fatores que o Kotler coloca no centro do comportamento é o abismo entre gerações. E neste mundo que vivemos hoje, é um abismo de 5 gerações nascidas em épocas diferentes, de comportamento completamente diferentes, de tempos, de histórias e de vivências completamente diferentes pela primeira vez. Estamos vivendo pela longevidade, estamos vivendo 5 gerações em um único tempo. Esse é um dos grandes desafios que você vai ler, que você vai achar interessantíssimo no 4.0. Chegarei lá. Então, e aí a gente já tem ideia para mais um dos nossos episódios, que é falar sobre essa questão de gerações, porque uma das características, existem vários fatores, né? Esse é um deles, que nos levam para esse mundo onde tudo cabe. E onde tudo cabe, onde tudo pode. E uma grande dificuldade que a gente tem quando a gente fala de marketing, ou de empreender, ou né, aí para os profissionais de marketing que estão assistindo a gente, é que a gente antigamente tinha muito a mentalidade de
8 ou 80. Ou é assim ou é assado. No máximo é aquele assado que é fatiado, mas é assado. E hoje não é mais assim. Né? São 5 gerações, são 5 gerações consumindo, são 5 gerações dentro das empresas, no mercado de trabalho. Então, hoje tem esse lugar do pode, do tudo é possível. Né? Tudo existe. Do tudo existe. E tem que existir produto e serviço para todo mundo. Gente, a gente podia ficar aqui horas, né? Podia. E nesse episódio aqui foi muito legal, porque a gente já teve ideia para mais uns 2 ou 3 episódios. Sim. Mas a gente tá chegando ao fim desse episódio aqui. E aí eu queria passar, né, para cada um, deixar como a gente sempre faz, deixar as palavras finais aí. O que você deixaria de mensagem dentro desse tema? Marketing 1.0 ou Marketing 5.0? Luiz, vamos lá. Consumidor 5.0. Pesquisa sobre marcas, produtos e serviços, além de interagir com outros consumidores e as marcas. Global. Prefere marcas com propósito e valores semelhantes aos seus. O poder que um consumidor no marketing 5.0 tem, alguém acredita que ele vai perder esse poder? Abrir mão de exigir que a marca tenha valores semelhantes, comportamentos semelhantes, propósito que bate com o dele? Então, o caminho físico, digital e social é social. O físico e digital estão ali para atingir fazer acontecer, mas o futuro é esse e é isso. Beleza, Luiz, social. Obrigado. Bate bola, Fabiola. Aí vamos lá. O que eu acho é que todas essas fases do marketing, elas ainda estão vivas. E como a gente falou em alguns momentos aqui, uma hora ou outra a gente vai precisar lançar mão de alguma delas, né? Mas que todos, principalmente os que trabalham com marketing, fiquem atentos ao que o 5.0 vai se tornar, porque eu acho que esses caminhos, eles são sem volta, eles são para frente. Então, ele vai se concluir. E daqui a pouco nós temos 6.0 e o 7.0 e aí vamos embora para frente. E a gente vai acompanhando até a idade do Kotler, que deve estar lá no 8.0, se não chegando no 9.0, né? Nossa eterna referência. Guru, nossa né? eterna referência. Nossa eterna referência. Vamos lá, Carlota, suas palavras finais. Vivemos num mundo que se tornou P2P, pessoa a pessoa. Mesmo negócios B2B, que entendamos pequeno, grande, médio. A internet, a conectividade possibilitou que nos conectássemos P2P, pessoa a pessoa. E eu acho que isso muda muito a lógica de qualquer produto, de qualquer marca, de qualquer serviço. Para mim, esse foi o fio condutor, né, da linha Marketing 1.0 a 5.0. E isso, para mim, também é algo que não tem volta. Aprendemos a nos relacionar P2P. Isso vale para marca, para negócio, para vida, para relacionamento. Excelente. Perfeito. Agora eu vou deixar a minha mensagem final também, né? Vamos lá, Então, vamos lá. O que eu queria deixar sobre essa questão, né? Todos nós contribuímos aí, vocês estão certíssimos aí, cada um na sua abordagem. E a minha contribuição aqui é voltada para esse lugar do propósito e da transformação, né? Quando a gente fala aqui para os profissionais de marketing, eu acho que é muito importante a gente entender que, independente de 1.0, 2.0, quando a gente chega aqui nesse lugar, a gente tem que encontrar propósito nesse marketing, no nosso trabalho, no que a gente faz aí no dia a dia, e a gente tem que fazer com que o nosso trabalho ele transforme vidas, ele transforme pessoas, ele transforme negócios, ele transforme a comunidade, a cidade, o planeta. Essa é uma crença que eu tenho fortalecido cada vez mais. Eu acho que o marketing tem que estar a serviço disso. E os profissionais de marketing, pegando um pouco do gancho que a Fabiola falou dessa questão da função do profissional de marketing transformar dentro da empresa, os profissionais de marketing têm que acreditar nisso. Não é só dinheiro, não é só vender.
Tem algo mais que a gente tem que contribuir, que a gente tem um valor papel maior do que fundamental, isso, né? Um valor maior. É isso, gente. Por hoje é só, né? Ficou com gostinho de quero mais, né? Tem certeza. Então, Nossa, ficou. Eu tô é, aqui com um A milhão gente de quer falar ideias. a gente ficou, né? Imaginam vocês. Então, vocês aguardem o nosso próximo episódio, que a gente tem muita coisa legal para falar. Obrigado pela audiência.